Olá, está no ar o Alô Senado, espaço interativo totalmente dedicado às suas perguntas, críticas e sugestões. No programa de hoje, a gente conversa sobre a insatisfação dos consumidores com a telefonia móvel, as medidas provisórias em debate no Senado que podem alterar direitos previdenciários e trabalhistas, a produção brasileira de café, a carga horária dos agentes de saúde. E no quadro Jovem Senador, a conversa de hoje é sobre educação. O Alô Senado começa agora. Consumidores de norte a sul do país estão insatisfeitos com os serviços de telefonia celular e a Anatel não faz nada. Essa é a opinião do Edson Vieira, que fez contato com o Alô Senado pelo Facebook. Ele quer saber o que o Senado pode fazer para solucionar esse impasse. Com a palavra, o senador Eduardo Amorim. O nosso dever e a nossa obrigação é insistir nesse tema. O ano passado, estava presidindo a Comissão de Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente e nós tivemos uma audiência pública onde participaram todos os presidentes de teles. Não era qualquer funcionário, eram os presidentes. Então, apresentaremos um novo requerimento, convidando esses presidentes para que eles venham dar justificativas. Passou-se um ano e melhorou em quê? Melhorou quase em nada ou absolutamente em nada em muitos cantos desse país. Pagamos um dos sistemas de teles mais caros do planeta e com certeza temos um dos piores serviços. Ele tem toda a razão em reclamar e vamos cobrar. Lá de Lagoa Santa, em Minas Gerais, o Alô Senado recebe a mensagem da Terezinha de Carvalho. Ela não concorda com as mudanças propostas por duas medidas provisórias que estão em debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. As MPs 664 e 665 alteram as regras para benefícios como auxílio-desemprego, auxílio-doença e a pensão por morte. A Terezinha acha especialmente injusto mexer nas regras para a pensão por morte, já que esse benefício se origina em contribuições à Previdência feitas ao longo de toda uma vida. Ela pergunta aos senadores por que não mexer em outros benefícios, como o auxílio-reclusão, por exemplo. Terezinha, o Alô Senado levou a sua mensagem ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim. Na verdade, são duas MP que aqui chegaram. Aqui na comissão, nós vamos fazer o primeiro debate sobre esse tema da 664 a 665, que trata na pensão por morte, trata do seguro-desemprego, trata do seguro-defeso, trata do 14º salário para quem ganha até 2 salários mínimos. Aí, no caso que ela está falando, a questão da viúva, que pode reduzir para 50%. Eu tenho grandes divergências com essas duas MP que tratam dessas questões. Agora, quem vai votar é o Congresso Nacional. E a nossa responsabilidade é fazer todas as mudanças necessárias de forma tal que os que mais precisam não sejam prejudicados. Eu, por exemplo, acho que a viúva não tem como diminuir a pensão dela por uma MP, até porque é inconstitucional e está assegurado na Carta Magna, que é o princípio maior de toda a legislação. Você sabe o que é o Jovem Senador? É um projeto do Senado Federal que traz todos os anos 27 estudantes para viver o dia a dia dos parlamentares aqui no Congresso Nacional. Eles são selecionados em escolas de todo o país por meio de um concurso de redação. Os vencedores, um de cada estado mais o Distrito Federal, passam uma semana em Brasília propondo e aprovando projetos de lei. Eu estou aqui com alguns dos jovens senadores de 2014 para bater um papo e, é claro, levar sugestões e perguntas até os senadores. Ricardo, o título da sua redação foi Senador, um herói de carne e sonhos. O que você entende por isso? O que você acha que um senador realmente é um herói de carne e sonhos? Bom, eu escolhi esse tema tendo em vista a representatividade do senador, no sentido de que ele deve ser a voz do povo, a voz não só do Estado, né, de toda a população. Você acha que ser senador hoje em dia, você que viveu essa experiência agora, é uma missão realmente difícil? Ou você acha que assim, simplesmente chegar aqui... A gente percebeu como é totalmente diferente. A gente imaginava que quando eles chegavam lá no plenário, lá era que era decidido tudo, lá é que eles chegavam lá com a proposta e tudo, mas não.
a gente percebeu que antes disso tem todo um trabalho, todo um processo bem cansativo, bem complicado, de elaboração, de análise, de votação. Aí quando chega no plenário, é o resultado de todo um trabalho em conjunto. Você tem alguma pergunta específica para algum senador? Eu gostaria de perguntar aos senhores senadores de que forma estão trabalhando a favor da educação, no sentido de valorizar os professores, o ensino básico, toda a base da educação. Ricardo, eu estou fazendo minha parte, federalizando a educação. Não vejo outra maneira de termos professores valorizados se o salário deles sai do prefeito. As prefeituras são pobres e, além disso, são desiguais. Tem uma ou outra rica, mas a imensa maioria é pobre. Nós temos não apenas que pagar bem a professor, nós temos que pagar igual ao professor, independente da cidade onde ele dá aula. Só a federalização vai ser capaz de fazer, Ricardo, com que o nosso professor tenha a remuneração necessária para que atraiamos os melhores quadros da sociedade para o exercício do magistério. Por que a Alemanha consegue lucrar mais do que o Brasil com o comércio do café? O que o Brasil precisa fazer para agregar valor ao café que se produz aqui? Quem quer saber é o Carlos Jean Pereira Gonzaga, que escreveu para a gente lá de São Gonçalo, do Piauí. E quem responde é o senador Antônio Anastasia. Meu caro Carlos Jean, amigo do Piauí, eu queria primeiro dizer que você fez uma pergunta excelente. Essa é uma questão muito grave para a economia brasileira e, como ex-governador de Minas Gerais, sempre me preocupou muito. O fato é que hoje no mundo o café vale demais, mas ele é industrializado através de um composto de café, ou seja, um mix de grãos que faz o chamado blend do café, a mistura do café. Na realidade, portanto, nós temos café do Brasil, café da África e café da Ásia, que são levados para a Europa, especialmente Alemanha, Suíça, Itália, e esse café lá é misturado nesse famoso blend e transformado em um café de altíssimo valor agregado. Enquanto que nós, no Brasil, produzindo tão somente o grão in natura, o café puro, nós ficamos com um valor muito menor em relação à cadeia produtiva do café como um todo. Temos de combater isso. Para nosso espanto, o Brasil produz metade do café do mundo. Meu estado, Minas Gerais, Carlos Jean, produz metade do café brasileiro. Mas o país que tem o maior valor na exportação de café não é o Brasil, nem a Colômbia, que também tem a grande produção. É exatamente a Alemanha, é exatamente a Suíça, é exatamente a Itália. O que temos de fazer? Temos de lutar de maneira muito enfática para termos entre nós do Brasil a cadeia produtiva como um todo. Produzimos o café em grão e, ao mesmo tempo, industrializamos esse café. Para isso, nós temos de ter, no nosso Brasil, que é um país muito grande, com várias condições climáticas distintas, espécies diferentes de café. Café robusta, café arábica, de vários tipos, em vários estados, para já fazer um blend, ainda que só brasileiro, porque existem dificuldades legais na importação de café em grão no Brasil nos dias de hoje. E aí nós teremos condições de termos uma indústria aqui que agregue valor ao nosso produto. Temos um café de altíssima qualidade, um café gourmet muito reconhecido, com alto valor, mas que lamentavelmente não agrega na cadeia produtiva como um todo aquilo que potencialmente pode ser uma grande riqueza para o Brasil. Existe algum projeto de lei em debate no Senado que propõe a redução da carga horária dos agentes de saúde? Quem pergunta é o Rodrigo Soares de Araújo, de Pernambuco, Recife. Hoje, a carga horária desses profissionais é de 40 horas semanais. O Rodrigo acredita que uma redução para 30 horas semanais seria justa, já que, segundo ele, esses profissionais estão expostos a riscos como câncer de pele por excesso de exposição ao sol, envelhecimento precoce e doenças provocadas por pesticidas. A resposta fica por conta do consultor legislativo Marcelo Cassiano. Bom, Rodrigo, a Lei 11.350 de 2006, que disciplina a profissão de agente comunitário, diz no seu artigo 8º que quando o agente é contratado pelas filiais locais do SUS, o seu regime de trabalho, assim como remuneração, vai ser disciplinado ou pela CLT ou pela lei do estado ou do município, se houver. No caso do Recife, o Recife tem uma lei que disciplina a jornada de trabalho dos agentes comunitários, e a Lei 17.233 de 2006, que estabelece a jornada em 40 horas semanais.
Então, a matéria ela não é de competência legislativa do Congresso Nacional, motivo pelo qual aqui no Congresso não há nenhum projeto que discipline essa questão. O Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Mande a sua pergunta para a gente. Para falar com o Alô Senado pelas redes sociais, os endereços são twitter.com/alosenado e facebook.com/alosenado federal. Por telefone, ligue de graça para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no site da TV Senado, acesse www.senado.leg.br/TV. Nessa página, basta ir até o menu Serviços e clicar em Fale Conosco. A gente se vê no próximo programa. Até lá!